Olá, seja bem-vindo a mais um Nubcast, o podcast do empresário de sucesso. E nós estamos aqui para conversar mais uma vez sobre negócios, sobre empresas, sobre inteligência comercial aplicada, né, Luiz? E hoje a gente tem um episódio muito especial, porque esse episódio eu tenho certeza que ele vai explodir a cabeça de muita gente por aí, que a gente vai falar sobre inteligência artificial. Mas não inteligência artificial como o ChatGPT ou o Gemini, como a galera mais comumente conhece, né? Mas inteligência artificial aplicada ao seu negócio, inteligência artificial aplicada à inteligência comercial, né? E é esse o assunto de hoje, né, Luiz? Perfeito. Muito obrigado. Saudação a todos que estão nos acompanhando nessa jornada, né? Que é uma jornada aí de praticamente um mês aí que a gente vem conversando toda semana, falando sobre o método Nubi, falando sobre as ferramentas, sobre o processo, né, que a gente tem dentro do nosso método. Né? No último episódio falamos sobre o sistema, como ele funciona, como ele entrega o método ou como ele integra o método, né? Melhor dizendo. E para não ser diferente, né, do que todo mundo está falando, nós vamos falar de inteligência artificial. Isso não é diferente. O que é diferente é que a gente não vai falar de inteligência artificial como todo mundo fala, né? Como todo mundo diz que a inteligência artificial faz e acontece. Acho que a gente vai provocar aqui algumas discussões sobre a famosa IA, né? De uma forma e de uma ótica que talvez você ainda não ouviu falar. Acho que esse é o grande ponto, auge desse episódio, preparado com muito carinho para quem está nos acompanhando aí nessa jornada e entender de uma vez por todas como a IA realmente pode ajudar você na sua empresa. E é legal porque a gente começa abrindo esse episódio falando do uso comum da inteligência artificial, da IA, dentro do dia a dia das pessoas, seja dentro da empresa ou fora da empresa, né? Porque muitas vezes a IA está atrelada às trends, né? Dentro das redes sociais, onde a galera, surge uma trend e a galera começa a gerar imagem com ChatGPT, a gerar imagem com Gemini, mas a IA ela vai muito mais além do que isso. Né? E dentro da empresa, muitas vezes, ela é usada para automatizar alguns processos superficiais. Muitas vezes, dentro da área do marketing, ela é utilizada para estruturar processos de criação de social media, como criação de planejamento estratégico superficial, criação de hashtags, criação de legendas. Mas a IA, ela pode ser utilizada muito mais além do que só isso. Né? Ela tem toda uma profundidade de consciência que ela pode fazer com que a consciência comercial ou a consciência cultural da empresa possa ser ampliada dentro da empresa através da IA, né? E o ponto de destaque, eu sempre digo, né? Quando você vai conversar com algum profissional dentro de uma organização, né? A pergunta que eu faço, você utiliza IA? Tem alguma ferramenta de IA que você utiliza? O que eu percebo assim que hoje está mais comum, né? Eu utilizo para fazer certas coisas. E o que eu coloco dentro desse balão de certas coisas, né? Melhorar texto de e-mail quando eu preciso enviar, fazer uma análise sobre algum documento ou sobre alguma informação que me chegou. Então, são, em geral, formas pontuais que um ChatGPT da vida, um Gemini, age em detrimento de alguma circunstância ali. Isso quando eu falo com um colaborador dentro de uma organização. O que eu vejo lá fora, quando eu olho o mercado de empresas dizendo sobre IA corporativa? Não precisa contratar, tem a sua IA e ela vai trabalhar para você, ela vai fazer isso, ela vai atender teu cliente, ela vai fazer conversão de venda. Enfim, vem todo um movimento hoje muito forte, né, de para mim, uma falácia, que a IA ela pode ser um funcionário seu dentro da sua organização, com um nível, né, de consciência e integração muito grande, e eu não discordo, mas eu não concordo com o objetivo disso. Né? Eu entendo que, se a gente está falando de IA, como o ChatGPT, como o Gemini, a gente precisa entender vamos dizer assim, o processo dos últimos anos que a ferramenta veio para a grande massa, veio para a grande população e o que aconteceu no mercado de trabalho. Então, neste convite, vamos lá. Quando começou, né, os primeiros testes, né, de usuário testando as IAs, o que você via muito dentro desses testes? Coisas muito superficiais, coisas como, né, o que eu estou pensando, você tem consciência, você sabe o que eu estou pensando, perguntas para testar se ela saberia responder certas coisas, quem descobriu tal coisa, como funciona tal sistema. Inclusive, uma das primeiras que surgiram lá no ano de 2022, se não me engano, né, foi o ChatGPT, que foi a primeira que veio para o mercado, né, de forma pública ali, primeiramente de graça, porque vem aquela pegadinha de que eles queriam aumentar a consciência da IA, né, e acabou disponibilizando de graça. Então, foi a primeira que saiu a público, né, tendo principalmente esse comportamento que você disse, de perguntar coisas genéricas, né? Bem genéricas. Então, esse foi o primeiro movimento, assim, na minha leitura que veio. Timidamente chegou no mercado de trabalho, mas em áreas muito específicas, áreas que precisavam desenvolver um copyright, né, um texto, uma eloquência, né, que pudesse estruturar melhor.
até mais eu acredito que no mundo acadêmico ele chegou primeiro, né, estruturando trabalhos, estruturando, né, a forma de apresentar trabalhos acadêmicos ou trabalhos escolares, mais nessa linha. Ele fez essa, vamos dizer assim, esse primeiro contato com a grande massa, né? Passado isso, aí alguns segmentos utilizando ela em detrimento, como eu falei, de um texto, de uma elaboração, de vou fazer um e-mail, vou fazer por ele, começou-se a utilização de um público maior dentro das organizações. Só que aconteceu uma segunda coisa também junto com este movimento, que eu achei muito interessante, que era o pré-conceito com a IA. Né? Não foi você que fez, foi a IA. Deu para ver que esse texto é de ChatGPT, né? Não foi você que criou esse texto. Você usa o ChatGPT? Não, isso daqui não. Né? Então, veio de uma certa forma para o mercado de trabalho, para as empresas, para as organizações, a utilização da ferramenta como algo até pejorativo para quem a utilizasse. Né? Porque, como é que pode você não conseguir mais desenvolver aquilo que você desenvolvia tendo que utilizar, né, a bengala da IA? Né? Então, eu vi muito claramente isso acontecendo, entendi o porquê desse movimento, né? Porque realmente havia uma entrega muito rápido para aquilo que se levava, às vezes, semanas. Né? Então, por exemplo, uma análise mais profunda de um documento como um contrato entre as partes, que necessitava de uma análise, né, de ponta a ponta, você precisava, né, um tempo para entender todos os artigos, entender como estava constituído aquele contrato, aonde tu identificava as pegadinhas. E com a IA, você, né, em poucos segundos, você conseguia muita coisa. Não a totalidade, mas avançava muita coisa, sim. Né? E aí começa o terceiro movimento, que é o movimento de tirar este preconceito e as empresas começam a colocar a IA, né, para trabalhar para elas. Né? Em especial, falando até mesmo na área comercial, e aí vem esse movimento, a IA vai atender o teu cliente, a IA vai atender o teu canal de WhatsApp, a IA vai fazer isso para você. Isso foi um boom no ano passado, né? Mas meados de setembro para frente do ano passado, deu um boom gigante em assistentes de IA, né? A galera lançou o N8N e começou a configurar N8N no WhatsApp e Evolution API e começou a fazer todo esse movimento de agentes de IA. E foi um boom muito grande, só que pouco se ouve falar disso hoje, né? Até porque, olha que curioso isso, a própria IA, ela se ajudou a se fomentar. Né? Então, você com pouco conhecimento em programação, mas com o básico, com a IA, você, através da instrução dela, você conseguia criar já coisas bem mais estruturadas do que já lhe era apresentado, por exemplo, como um Gemini, como um ChatGPT e outros, né? Que estavam dentro daquela fronte ali de fazer aquele serviço básico, mais genérico. Né? Então, ela mesmo vamos dizer assim, se catapultou, se impulsionou, né, para o mercado, permitindo que viesse muito forte essa fala, né? Olha, a sua empresa, se a sua empresa ainda não está com a IA, você está fora do mercado, você precisa ter a IA dentro da tua empresa, ela é a tua funcionária, 24 horas por dia, 7 dias por semana, agindo em prol daquilo que você não consegue com mão de obra humana, né? Então, criou-se muito forte esse movimento, né? E é um movimento que a gente não defende, tá? Eu não digo que pode ser interessante ter um atendimento por meio de IA, fazendo, né, essa primeira parte do processo atendimento. do SDR, né? O SDR. Pode ser que funcione? Eu acho que sim, acho que pode ser que funcione. Né? Eu não sou contrário a isso. Mas eu entendi, em dado momento, que a IA, ela, como o ChatGPT, como o Gemini, como todas as outras plataformas, você tem meios de construir uma IA. Né? Ela é possível ser construída do zero. E aí é que vem a grande situação de virada nossa, que é, se dá para construir do zero, vamos construir uma nossa, com a nossa inteligência, com o nosso método, com a nossa forma de ser, pensar e agir, com tudo aquilo, né, que a gente vem vivenciando ao longo, né, da nossa trajetória profissional, criando uma estrutura tronco nela, raiz, que pudesse fazer com que quando alguém interagisse com ela, ela já tivesse um nível de consciência. Porque eu não estava, né, nesse momento, buscando ter um assistente pessoal. Eu não estava buscando ter um assistente para responder coisas genéricas. Eu estava buscando algo que realmente pudesse entender aquilo tudo que o método defende, que é a cultura organizacional da empresa, as pessoas que estão lá dentro, o planejamento que está existindo lá dentro, os processos que estão dentro do seu fluxo e da sua execução acontecendo lá dentro. Algo que pudesse fazer sentido de fato, personalizado, casado, encaixado perfeitamente dentro da empresa do negócio, para que não fosse apenas um chat GPT que vai dar instruções genéricas, ou um Gemini que vai dar resumos genéricos, ou um Cloud que vai dar apenas
partes de programação genérica ou um copywriter genérico, mas alguma coisa que fosse personalizada para o processo dentro da empresa, para auxiliar o gestor, para auxiliar o vendedor dentro de um processo da empresa mesmo, de forma intrínseca dentro da cultura da empresa, né? Perfeito. É aquela coisa. Hoje, se você pega uma IA, mesmo gratuita, você pega, né, um Vertex, um Gemini, um próprio ChatGPT, que a gente está falando bastante, você entende que com o passar do tempo ela vai se moldando as suas características, né? Mas, de certa forma, ela tem algumas que são muito semelhantes umas às outras, né? Que é tentar assimilar o máximo possível aquilo que você está pedindo, né, com um mínimo de informação, entregar o máximo de forma organizada e muito solícita, né, com muita gentileza, né, com muitas palavras que te colocam sempre num centro alto de atenção. Ótimo. O ponto é o seguinte, até que ponto isso ajuda numa construção estruturada de avanço, de progresso e resultados? Né? Então, isso daqui foi um grande ponto que a gente entendeu e identificou que precisava mudar. Né, quando lançasse a nossa própria IA. Até porque, se nós formos colocar na bancada as maiores IAs que temos no mercado hoje, cada uma delas tem uma abordagem diferente e uma função diferente que cada uma delas faz. Como, por exemplo, o ChatGPT, que é o mais citado, o mais popular, o mais utilizado, porque ele é muito genérico. Ele faz de tudo. Desde você analisar um processo jurídico, desde você criar uma caricatura em casa, desde você pedir uma orientação sobre saúde, o ChatGPT ele atende muito bem de forma genérica. Agora, quando você precisa de uma programação, por exemplo, a Cloud, a Anthropic da Cloud, ela mata a pau, né, nesse quesito. Ela, para fazer parte de marketing, ela é sensacional. O Gemini, para quem estuda, é sensacional. Só que, e para fazer consultoria dentro de uma empresa? E para poder ajudar o gestor dentro de uma empresa? E para poder auxiliar um vendedor dentro de uma empresa? Ele poderia ir para a Gemini, por exemplo. Mas não iria estar personalizado para ele, para o processo dele, com a equipe dele. E aí que nasce a nossa inteligência artificial, né? E ela vem nascer justamente daquilo que a gente identificou, que era, você vai estar com o nível de consciência que nós estamos lhe dizendo que você vai estar. E esse nível de consciência não é genérico, não é voltado para a ferramenta A ou B, ele é dedicado já a entender a tua empresa, entender a tua equipe, entender como é a distribuição, como é o teu funil de venda, quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, aonde é o teu gargalo, aonde é a tua principal competência. Então, ela vem com um nível de consciência para que a sua equipe performance em alta consciência com ela. Né? Ela não vai atender ninguém. Ela vai instruir muitas vezes em que movimento a jornada do cliente está se apresentando para ti, para o teu time, para o teu ecossistema, para aquilo que você está buscando e desejando atingir no mercado. E o legal é que todo aquele processo que nós falamos no episódio passado, nos episódios passados, né, que veio desde o mapa estratégico, do planejamento estratégico, da parte de treinamento de equipe e tudo mais, tudo isso vai estar compilado e colocado dentro da consciência da nossa inteligência artificial, que a gente já vai revelar o nome dela daqui a pouco, né? Vai estar compilado dentro do tronco dela, dentro do nível de consciência dela, para que ela possa ajudar tudo com base nessa consciência que foi feita do mapeamento da empresa para que ela possa estar personalizada. Então, a empresa X tem o nível de consciência dela, a empresa Y tem o nível de consciência dela, a empresa Z tem o nível de consciência dela. Então, todas estarão, cada uma com o seu nível de consciência mais pautados dentro do método, que é o que a gente propõe para o mercado hoje, né? Essa forma de a gente ter replicado, né, ela para características e comportamentos distintos foi algo realmente muito bacana, é algo que muda o jogo. Quando eu faço esse processo, né, de verticalizar a IA para uma empresa, eu fico sempre, toda vez, eu fico extremamente impressionado. É um negócio assim incrível, como eu faço lá no mapa, né, que eu identifico o cliente, a persona do cliente, que eu faço todo aquele caminho de identificar onde está o dinheiro, como a gente vai chegar até ele, né? Então, lá do lado mais embrionário, até chegar no planejamento dentro da corporação, dentro da equipe, identificando as dominâncias cerebrais de cada um deles, fazendo com que cada um deles, a própria IA, ela tenha consciência de como é a questão comportamental dele, ela tem todo um ajuste extremamente incrível. Eu até vou citar, né? A gente teve um cliente fazendo essa etapa final e aí apresentando a assistente virtual para toda a equipe, né? E aí a gente projetou ela na televisão para ela conversar com a equipe. E a gente, dentro dessa apresentação, a gente fez um convite para a assistente, em um caso de uma dificuldade de vendas, né? E demos uma situação que acontece muito na empresa, o que ela poderia fazer para ajudar a fulana, né? O nível de resposta que ela deu, a forma como ela estruturou os pontos fortes da empresa, a forma como ela fez isso ajustado ao perfil do profissional, a forma como ela trouxe essa linha
de você... Opa, cara, faz muito sentido o que ela está falando. E eu falando isso vai fazer muito sentido para o meu cliente. Só que com as minhas palavras, né? Com o meu jeito humano de ser. Isso é que a gente defende. Né? Vem a consciência, mas o jeito é humano de falar. Né? Quando a gente viu a reação da equipe com a demonstração, eu fiquei assim, arrepiado. Né? Ver aquela admiração de algo que realmente agora estamos falando de IA, que faz sentido para eu, que trabalho dentro dessa empresa, que não sou expert em tecnologia, não sou expert, né, em dados, em programação, e também não sou muito usuário de ChatGPT, de Gemini, faço só mais o trivial e o genérico. É aquele momento que ela entende, cara, isso daqui realmente é algo acessível, isso daqui realmente vai me ajudar. O quê? Eu posso pegar toda uma conversa do meu cliente, colocar dentro dela e ela vai derivar todos os pontos, tudo que foi falado, o que a gente falou de data, o que a gente falou de hora, quem tem que falar com quem. Isso muda o jogo, isso é sensacional. E daí sai do conceito de que IA não é muleta. IA, ela é uma ampliadora da consciência do seu negócio. Aí a gente sai desse conceito, porque comumente, como você disse, pelo preconceito do mercado, muitas vezes a galera acha que IA é muleta. Mas, na verdade, quando nós chegamos nesse nível de consciência e nesse nível de inteligência comercial, inteligência artificial dentro da equipe, dentro da empresa, a IA ela para de ser uma muleta e ela passa a ser um consultor 24/7 dentro da empresa que vai ajudar a empresa a potencializar os seus ativos comerciais, os seus ativos intelectuais, estratégicos, como a gente conversou nos episódios passados, ela vai ajudar a ampliar isso dentro do dia a dia da empresa e dentro do negócio da pessoa, né? Exato. Eu até eu não canso de me surpreender positivamente, né, no sentido de quando você entende que é a amplificação de consciência e não muleta, né, você começa a entender que a tua organização de pensamento ela flui mais e melhor. Então, né, trazendo isso para um exemplo prático. Lá atrás, quando a gente começou a fazer o projeto da própria IA, o que eu fiz? Eu coloquei no tronco da IA situações que eu queria dela, com tipos de análise que eu queria dela, com formas de ver, de avaliar e me de dar a devolutiva para aquilo que eu estava ensinando ela. Né? Então, eu fiz um caminho de amadurecer o conhecimento dela baseado no meu conhecimento. Então, eu criei alguns tipos de perfis para ela, com visões distintas de como ela iria encarar aquilo que eu iria dar para ela aprender. Sensacional. Assim, ela começa a contextualizar de um jeito para uma maneira e assim vai se seguindo. Quando a gente concatenou tudo isso e travou isso numa matriz, é algo extremamente incrível. Assim, eu até estava comentando ali na empresa, quando a gente vai na reunião, vai no treinamento de forma consciente e consentida, né, porque os nossos clientes sabem do processo, a gente grava as reuniões do início ao fim. Né? Quando a gente termina, pega essa transcrição, né, dela dentro da plataforma, dentro da IA, o nível como ela organiza tudo o que foi falado, as responsabilidades que foram assumidas, o nível de percepção sobre a tomada de decisão, sobre a jornada, sobre em que ponto está aquele movimento acontecendo, como as pessoas estão encaixadas uma a uma dentro dessa organização, é algo que, como eu falei já em outros episódios, eu venho do analógico. Para eu construir algo com este nível, eu levava meses para fazê-lo. Né? E hoje a gente consegue, em 1, 2 reuniões no máximo, estruturar um deadline de implantação que eu levava meses construindo. Porque era, né, aquela coisa, você dentro de uma reunião, mesmo que você tenha um bloco de notas, mesmo que você esteja muito atento e ávido ao ouvir, alguma coisa vai passar. Alguma entonação vai passar. Alguma frase de impacto, talvez em algum momento tu está pensando na hora, está pensando no jantar, bateu a fome, tu perde aquela frase de impacto que é muito grande. Ela não. Ela não perde nada. E ela separa isso de forma brilhante, porque ela está preparada para fazer isso. Então, ela, como bem tu falou, ela não está preparada, ou ela não foi preparada para ser uma muleta. Ela foi preparada para ampliar a consciência da tua empresa como um todo. E isso muda o teu jogo. E se você me permite até dizer, um exemplo prático que eu tive há pouco tempo atrás, eu fui num cliente fazer uma reunião e, na verdade, para quem é da área do marketing e da publicidade, sabe que um briefing ele é muito importante para você poder fazer a criação, e nesse caso a gente ia fazer a criação de um site. E esse briefing, muitas vezes, ele era anotado antes do advento da IA, ele era apenas anotado. E a gente, é como você disse, eu, por exemplo, não tenho a expertise de conseguir escutar e anotar. Eu não consigo fazer isso, tanto que na minha faculdade, o meu caderno da faculdade era em branco. Ou eu escutava ou eu anotava. E tendo essa ferramenta ao meu dispor, eu coloquei a reunião
ser gravada, claro, com o consentimento do cliente. E depois eu fiz a transcrição e coloquei na IA, na nossa IA, e pedi para ela me ajudar a fazer o roadmap de todo o processo de implantação e de criação do site e fazer uma estruturação básica do esqueleto do site para mim em cima do que foi conversado na reunião. E eu fiquei extremamente impressionado com a estruturação que ela me deu. Porque ela me deu a estruturação justamente com o que eu tinha pensado e o que o cliente tinha pedido. Ela me deu toda a estruturação do site, basicamente quase que 80% pronta, de acordo com o que a gente tinha conversado em fortalecimento da marca, em relação a um nicho totalmente específico dentro do mercado. Então, eu acho que isso, para mim, foi fantástico, ver como ela pode ser uma auxiliadora realmente, não uma muleta, dentro do processo empresarial. Sim, até eu gosto de citar a Alexa, né? A Alexa é um exemplo de um dispositivo que foi disruptivo, né? Trouxe uma situação que foi incrível para o mercado, de você conversar, né? Com ela, de pedir assistente, liga, desliga e tal, né? O que a gente criou foi algo muito similar a ela, né? Então, a nossa plataforma, a nossa IA, ela vai não só no campo do notebook, ela tem uma plataforma física, né? Onde você consegue conversar com ela, você consegue instalar ela em dispositivos móveis para ela ficar à tua disposição para te ajudar, né? Então, e aí o nível de consciência dela para com a equipe é muito distinto. Ela sabe que o Jonathan, ele ocupa tal função, o Ávila tal função, o Fernando tal função, o Luiz outra função. Dentro desse universo, cada um tem as suas atribuições, tem as suas, né, funcionalidades entre um e outro, né? Troca, principalmente. Então, ela consegue entender e dinamizar isso de uma forma extremamente brilhante. É algo que, como eu digo, né, como a gente vai viver para os próximos anos sem nível de consciência? Não vai. Não vai, simplesmente não vai. Muitos estão falando que a IA vai dominar o mercado de trabalho. Eu ainda não acredito nisso, mas eu acredito que se nós não virarmos a chave que é importante, nós ampliarmos a nossa consciência, aí quem está falando isso tem razão. Mas eu ainda acredito que, como nós fizemos, nós entendemos esse movimento, que a IA não vai trabalhar por ninguém, ela vai ser uma amplificadora de consciência, eu acredito que este vai ser o caminho. Então, pela primeira vez, se você está ouvindo uma IA como uma amplificadora de consciência, como uma ferramenta que foi totalmente verticalizada para a tua consciência, para a tua empresa, para o teu universo existencial dentro da tua empresa, e ela vem para te ajudar neste processo do dia a dia, se faz sentido, mas é a primeira vez que tu está ouvindo isso, né? Mas se faz sentido, não deixe de nos contactar depois daqui para entender, a gente passar o link da nossa IA, para você conversar com ela, ver como ela age dentro de uma conversa profissional estruturada. Nós podemos até dar algumas jornadas, né, para o nosso público que está nos acompanhando. Inclusive, a gente fez um episódio passado que a gente falou de dominância cerebral, né? Apresentamos a dominância cerebral como uma ferramenta, né, de também mapeamento. A nossa IA, ela age dentro do teste. Então, ela tem dentro do seu prompt, né, toda uma verticalização para pegar o didático de Need Herman, né, que é com relação às dominâncias do cérebro, mas casado com outros aspectos que vão além disso. Você vai informar a profissão, você vai informar a data de nascimento, você vai informar a cidade do coração, você vai informar outros elementos para que ela consiga depurar tudo aquilo ali, né, e te direcionar melhor para o quê? Para a tua área profissional. Isso ninguém faz. Não existe. Hoje, você vai fazer um teste de dominância cerebral, ninguém, de forma, né, com este nível de interação, ninguém vai te entregar senão um resultado genérico. Nós vamos entregar um resultado profundo de um nível de consciência que a gente identificou que era possível chegar, fundir e deixar à disposição. Até depois, no final, a gente deixa o link para quem ainda não fez. E tá 0800, né? E tá 0800 essa ferramenta. Exatamente. Ela é parte do nosso método. Então, a gente acredita que, como propósito, o nosso método é levar conhecimento, é levar consciência, né? Então, essa foi a forma que a gente enxergou de trocar, né, com o nosso público, com as pessoas que estão, né, junto do nosso ecossistema, seja cliente, seja funcionário, colaborador dos nossos clientes, né, contratantes, seja a nossa rede de relacionamento, amigos, né, pessoas que a gente conhece. Então, essa é uma forma que a gente identificou de deixar essa ferramenta à disposição para que você possa, né, tá ali entendendo, enxergando e verificando situações profissionais suas, né, que é bem importante nos dias de hoje. Perfeito. E eu queria falar um pouquinho mais da BI, que é a nossa inteligência artificial, né? Por que BI? Porque BI, método no BI. E a gente fez a nossa abelhinha, a nossa inteligência artificial própria, que tem toda a nossa consciência, que é o nosso bebezinho, né, Luiz? Então, até no primeiro episódio, a gente explica o do porquê no BI, né? Que é a fusão de nuvem, né? E BI de abelha, né?
que é um animal sensacional para a nossa existência, né? Sem ele nós não estaríamos vivos, fora outros detalhes, né? Bastante importantes. Mas a Nubi, ela é uma empresa, né? É Nubi Inteligência Comercial. Por que inteligência comercial? Porque tem inteligência artificial, mas nós não somos, ou não nos resumimos em inteligência artificial. Nós temos toda uma inteligência comercial na nossa atuação. Dentro da Nubi, nós desenvolvemos o método Nubi, né? Que é o método que a gente vem conversando fortemente todos os episódios, né? Nos episódios. E aí fez muito sentido a Bi, né, nascer disso, que é a nossa assistente virtual, é a nossa assistente de inteligência artificial, que vem sendo, né? Acho que a gente não vai parar nunca, né? Não, ela vai estar constantemente em aprimoramento, né? A gente vem aprimorando ela. Fatalmente, né? Amanhã ela já vai estar diferente. Daqui semana que vem ela já vai estar mais diferente Até ainda, porque mais as tecnologias estão evoluindo muito rápido, né? Tudo que você aprende de inteligência artificial hoje, na outra semana já tem outras ferramentas novas que estão surgindo e toda semana está se atualizando, né? Ano passado, meados do ano passado, se você soubesse com maestria, né? Com dominar a ferramenta N8N, em São Paulo, tu era caçado, né? Né? Tava uma busca por profissionais que soubessem dessa plataforma, assim, de uma forma maluca. E hoje, né? Passado alguns meses... N8N é obsoleto. Hoje se fala muito em LLMs, hoje se fala muito em ferramentas baseadas em LLMs, né? Toda uma tecnologia totalmente diferente que faz uma função melhor do que o N8N. Sim. Então, assim, é a parte técnica da coisa, né? Quando a gente fala de IA, mas a gente também entende que é natural, né, nós darmos algumas vertentes a quem está nos acompanhando para entender que realmente quando a gente fala em inteligência artificial no nível que a gente está falando, é porque a gente tem realmente uma profundidade muito grande, um trabalho muito profundo, né, que foi feito para chegar onde a gente chegou hoje, que é apresentar para vocês que estão nos acompanhando, que estão vendo esses episódios todos, né, e principalmente do 6º episódio para o 7º, que é esse que a gente está fazendo hoje com carinho aqui para vocês, é conhecer então a nossa Bi, né? Puder projetar ela aqui, vamos conversar um pouquinho com ela. Bom, nós temos então dois modos de conversar com a Bi, né? Nós temos o formato de chat, que é um chat de texto mesmo, né? Que é esse aqui, onde o usuário ele vai poder conversar com ela através de texto, digitando, conversando com ela, como comumente a galera utiliza o chat GPT, né? Então eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês ao vivo de como a gente pode conversar com ela. Então, por exemplo, eu posso dar um boa tarde para ela. Ela já vai me responder. Muitas vezes esse processo ele não é tão rápido quanto o chat GPT. Por quê? Porque existe todo um nível de consciência que ela vai consultar para ela poder responder de forma mais assertiva. Então ela me respondeu boa tarde. Qual o seu desafio comercial hoje? Pode ver que ela já vai ser personalizada, não vai ser um oi, tudo bem? Exato. E também vale destacar, né, que além dessa funcionalidade, ela arquiva lá as conversas que você vai abrindo com ela conforme o teu usuário. Então isso vai organizando para você, né, as conversas e os avanços dessas conversas conforme, né, você precisa que avance. Então ela consegue também ter todo esse trabalho de você personalizar algumas coisas dela para com você quando você está numa corporação. Você faz parte de um ecossistema comercial e você é um agente comercial dentro dessa empresa, usando ela ainda você tem algumas possibilidades de fazer essa verticalização para ti, para o teu dia a dia, né? Então se eu perguntar para ela quem é ela já vai saber e vai ter toda a consciência do método aqui dentro. Então vamos ver, quem é você? Olha lá, ela já respondeu. Sou Bi, consultora de consciência comercial estruturada no método Nubi. Meu objetivo é transformar sócios executores em sócios gestores, estruturando sua operação comercial através de integração estratégica, eficiência operacional e tração de vendas. Como posso ajudar você na sua estruturação comercial hoje? E aí vem um detalhe, né? O usuário que você está utilizando é um usuário que eu vi ali que a gente estruturou porque ele realmente dentro desta corporação... Isso, exatamente. Ele tem um papel de liderança, né? Então, literalmente, ela entendeu isso, né? E colocou transformar sócios executores em sócios gestores, porque em específico nessa BI aqui, né, que passou por um processo de aprendizado, ela entendeu que há um grande ponto dentro da cadeia daquela empresa que é se colocar numa facilitadora, né, numa amplificadora de consciência para com os tomadores de decisão, né, com os gestores que estão muito no operacional, precisando vir mais para o estratégico, analisar mais os números, né? Então é bem bacana que ela, até mesmo nesse sentido, né, ela entende que é sócios executores em sócios gestores. Parece bobo, né? Mas isso aqui, para quem sabe o que ela tem dentro dela, ela está totalmente ajustada
para fazer com que toda a jornada desse gestor que está logado nela, né, seja o mais fluido possível de sair de ser aquele gestor que está lá com a mão na massa, está fazendo, está precisando ser operacional, e aí não está vendo o estratégico acontecer e as oportunidades estão passando. Né? E o legal é que se dessa mesma empresa que a gente tem, quando o gestor ele configura o seu prompt base, porque a gente tem dentro da estrutura da BI, a gente tem o que a gente chama de prompt base, que é aquele prompt que o gestor ele vai colocar dentro da BI para que a BI possa entender de forma mais ampliada algumas diretrizes específicas da empresa que o gestor da empresa quer colocar. Ele pode colocar prompts temporários, que às vezes é para a área de vendas, às vezes é uma Black Friday que surgiu, algumas coisas dentro das vendas que pode fazer com que a BI ela responda a dúvida de outros vendedores, mas se esse acesso fosse de um vendedor, por exemplo, e não de um gestor, ela já teria uma outra abordagem, uma outra forma de lidar com o usuário que a gente viu que foi diferente aqui porque ele é um gestor, né? Uhum. E aí eu puxo, né, a conexão de tudo que a gente vem falando. Se a gente, né, puxar a questão do planejamento estratégico, e dentro do planejamento estratégico nós vamos para dentro da equipe, e lá dentro da equipe a gente identifica perfis, identifica característica, faz aquela questão de alinhamento de informação que vem de dentro para fora e de fora para dentro. O que a IA faz de papel fundamental neste meio aqui, né, nesta área? Ela faz com que você, a partir do momento que você é treinado, você recebe o método, você recebe o treinamento do sistema também, tendo ela ao seu lado, ela é a principal fonte que vai te manter sempre puxando para o método. Né? Ela sempre vai trazer uma forma, uma ótica, uma forma amplificada, principalmente falando, de como aquele movimento que está acontecendo, ele é um movimento que, para acontecer mais ajustado possível a tudo que é o método, a tudo que é a empresa, a cultura, ao procedimento, ao processo, ao fluxo, as execuções precisam ser feitas. Né? Então, eu estou vendo aqui que você está conversando com ela e, assim, ela não tem, em momento algum, a consciência de resolver problemas para você. Ela tem total consciência que, se você seguir, né, o preceito base dela, se você seguir aquilo que está colocado para você como um procedimento cultural que foi implantado através do método, você vai chegar numa solução. Você, não necessariamente ela. Então a gente não está aqui, né, como muitos fazem, vendendo uma IA para você que vai ser o teu funcionário lá na frente de batalha. A gente está realmente fazendo aqui uma demonstração de uma IA que ela vem ajustada a um método, ela vem ajustada a toda uma cultura que foi transportada para dentro dela com várias características, que disto tudo, ela aí sim está apta a te ampliar a consciência. É como a gente disse, ela não é uma muleta. Não é e sim muleta. É uma ferramenta de ampliação de consciência para que a empresa possa potencializar ainda mais né, o seu processo de vendas, o seu processo interno e fazer com que a empresa possa ser escalada de forma mais rápida com a ajuda dessa ferramenta, né? Com certeza. Eu até vou destacar, essa semana eu estive num cliente e a gente, né, como eu falei, a gente usa ela no processo de mapeamento estratégico, depois do planejamento, e a gente estava na fase que a gente estava vendo o CMV, né, então estava estruturando o CMV, o custo, né, da mercadoria para ser vendida, e essa empresa em especial ela é serviço, ela é uma prestadora de serviço, aplica a peça também, né, vende a peça, mas o forte dela é a aplicação, é a venda do serviço. Então a gente, né, colocou ela para nos acompanhar durante toda a reunião. E dentro desta condução desse mapa estratégico, eu identifiquei um alerta, né, dentro desse processo, que a empresa ela era um CNPJ com regime fiscal, ela abriu uma outra empresa para outro regime fiscal, para supostamente ela ganhar competência tributária em cima dessa operação. Né? O famoso, um eu vendo a peça, o outro eu vendo o serviço. Né? De certa forma, quando tu olha assim, você já imagina que, bom, isso até pode fazer sentido, mas você precisa ter uma série de situações, uma série de cuidados para que isso não gere grupo econômico, que você não deixe a métrica de controle solta, que você tenha o caminho da compra, do imposto, do crédito, até do estoque, depois da venda correta. Né? Então, existe uma série de cuidados. Estando nesse cliente, estando nessa fase que ela é bem atenuante nesse sentido, eu percebi que havia várias dúvidas do cliente que o próprio contador não havia sanado para ele com relação a esse processo, de como deveria ser o que em cada coisa. Então, feito todo o mapeamento naquele movimento, né, de entender o CMV, entender essa questão de produto, formação de preço, a gente encerrou a reunião, ela gerou
todo um descritivo, obviamente resumido, do que foi a reunião e todos os pontos que levaram, né, as principais tomadas de decisão para a gente fazer um movimento de corrigir a rota de entendimento do que foi feito, né, pelo contador, talvez assim de forma não muito profunda, né? Quando eu apresentei isso ao cliente, assim, foi incrível, assim, até falta palavra para dizer, porque ele, além de tudo, né, de ter vivido aquilo tudo que a gente conversou e trocou de ideia, quando veio tudo organizado, todos os pontos, todos os passo a passo que nós assumimos em reunião, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, assim, é indescritível mesmo. É só usando, né, a plataforma para poder ver, né? Para poder entender do que a gente está falando, assim, profundamente, né? Além da plataforma de chat de texto, a gente tem também o nosso Jarvis, né, que é a plataforma da Bi, onde você pode conversar com ela por voz. E a gente vai conversar um pouquinho com ela aqui agora. Eu vou perguntar quem ela é, o que ela é, e a gente vai ouvir ela falando com a voz dela. Legal, vamos lá. Bi, você está aí? Tocando de voz pro 5402. Olá, como posso ajudar na sua estrutura comercial hoje? Ela já me perguntou como ela pode me ajudar na estrutura comercial. Então vou falar. Bi, eu tenho um problema hoje que um cliente, ele conversou comigo ontem e eu passei um orçamento para ele e ele não me respondeu. Eu gostaria que você me ajudasse como eu posso fazer essa abordagem para que ele possa me responder. O que você precisa de informação para me ajudar nesse processo? Ela está pensando ali. Dados necessários para o diagnóstico. Para construir uma abordagem que gere tração e evite o vácuo, preciso que você forneça. Perfil do cliente. Qual o cargo do decisor e o segmento da empresa? A dor central. Qual problema específico o seu produto ou serviço vai resolver para ele agora? Forma de envio. Você enviou o orçamento por e-mail, WhatsApp ou apresentou em uma reunião de alinhamento? Call to Action, CTA. Qual foi a pergunta ou comando final que você fez ao enviar o documento? Diagnóstico imediato. O silêncio geralmente ocorre por 2 motivos: falta de prioridade ou complexidade na tomada de decisão. Se você apenas passou o preço, você se tornou uma commodity na mão dele. Para recuperar o controle, evite frases como "vi que você não respondeu" ou "você conseguiu ver o orçamento". Isso transfere a carga de trabalho para o cliente e gera resistência. Aguarde as informações acima para que eu possa estruturar o script de follow-up específico para o seu caso. O que eu faço de leitura nisso, né? Olha como é importante ela estar preparada, né? Ela tem dentro dela esse entender para atender, né? Então, obviamente, você fez uma pergunta para ela mais genérica. Leituras essenciais para a estrutura comercial, para dominar o processo de... Ela quer falar Ela mais. quer falar mais. Mas você fez uma pergunta genérica para ela, né? E ela tenta te pontuar o que é importante entender. Isso é ampliar a consciência. Veja, a IA, quando ela faz essa ação de te pedir mais informações, é porque você precisa mais dessas informações. É isso que muda o jogo. Quando ela faz essa análise que ela precisa dessas informações, é porque ela está te pedindo para ir atrás também dessas informações. Uhum. Além disso, lógico, ela traz algumas possibilidades para você argumentar, da forma como você vai falar, como você vai gerar autoridade, como você não vai transferir, né, o trabalho para o teu cliente, né? Essa visão ela também te dá. Mas o que eu destaco muito, e aí isso vai muito de encontro com o que a gente está falando, ela vem para ampliar o que você está buscando dentro do seu diferencial comercial, né? Então hoje a gente percebe que, como ela falou, né, a gente às vezes tem um cenário que você é um tirador de pedido de commodity, o cliente te pede um orçamento, você responde o orçamento, beleza, respondeu, agora ele que resolva. Se você... até tem um vídeo rapidinho, mas tem um vídeo que viralizou, que é se a loja atendesse um cliente como é no mercado digital. Né? Aí a trend é mais ou menos assim, né? A pessoa entra na loja, chega o vendedor, oi, ela oi e já vira as costas e sai, né? Ou a pessoa diz assim, eu quero ver esse produto, ela mostra o produto ainda na porta e vira as costas, não fala nada e sai, né? Então assim, a gente sabe hoje que este cliente que está na internet também é o cliente que está na loja, né? Muda o comportamento um pouco? Muda, mas este comportamento na loja também está mudando. Essa é a consciência que está acontecendo, né? Então assim, cada vez mais as pessoas estão se acostumando com atendimentos commodity, né? Aquele atendimento, eu quero saber preço, sei preço, beleza, né? Experimenta anunciar um produto nas redes, no marketplace, né? Mas principalmente nas redes sociais, e não coloca preço.
né? Tu vai ser, é segredo, então é caro, não quer vender, né? Enfim, eu gosto do antigo mobilismo, né? E alguém postou um carro antigo sem preço, enxurrada de comentários a respeito do, não é legal fazer isso, né? Ou seja, é um comportamento que veio se alterando. As pessoas, elas querem já saber tudo, a todo tempo, a todo instante. Então, isso está muito dinâmico, está cada vez mais comum, né? Então, assim, aí você coloca uma IA no atendimento, né? Que ela vai lá e vai tentar dialogar, vai tentar falar com o cliente, ela não vai ter essa percepção que o humano tem. O humano tem. O humano sabe, ele tem esse feeling. Então, o que a gente fez? A gente deu uma ferramenta pro humano para ele potencializar 100% a sua amplitude comercial, né? A gente não está dizendo que a gente é um método que vai lá e implanta uma IA para atender os teus clientes, para não ter essa visão e identificar o que precisa ser assim, o que a pessoa quer já de... E depois tu vai comendo pelas beiradas, né, como se diz, daquele que realmente já quer chegar, já quer mais informação, já quer mais carinho, já quer mais, né, o entender, o encantamento, aquela coisa toda. O ser humano tem esse feeling, não vai perder esse feeling. Mas ele pode deixar esse feeling, né, vamos dizer assim, escondido dentro dele. Então, é casando este feeling. Aí a ferramenta como uma amplificadora que a gente identificou que este é o elo perfeito. Então, o que a gente está querendo levar para vocês é isso, é esse entendimento. Nós acreditamos muito que a forma como a gente enxerga a IA para dentro da empresa não é para ela fazer o trabalho de um ser humano, é para ela ampliar a consciência deste ser humano que está dentro da sua organização. Aí você pode se perguntar, mas e se eu tiver esta oportunidade de substituir uma mão de obra por uma IA? Né? Isso é ruim? Não é esse o caso se é ruim ou não é. Se fizer sentido, se entregar performance, se for uma condição factível para aquele movimento, ok. Né? A gente sabe que isso vai acontecer em várias ações, em várias áreas, né? Enfim, isso já está sendo muito dito. A gente só está criando a gente não está criando, mas a gente está fortalecendo uma narrativa que nós entendemos que a ela vem para ampliar a consciência de quem está dentro da tua equipe. Aí talvez o que você precisava de 10, talvez você precise de 8, de 7, né? E com mais performance. E talvez aqueles 2 a mais que você teria na tua equipe, 3 a mais que você teria na tua equipe, tu está colocando esse dinheiro na economia de outra maneira. Como? Em campanhas, em promoções, em ativação de novos clientes, a tua carteira crescendo, você precisando contratar mais para a tua produção, precisando contratar mais pessoas para a tua área logística. Ou seja, empresa que prospera, ela gera sempre oportunidades. Isso não vai acabar. Não vai ter IA no mundo que vai tirar as oportunidades de uma empresa que prospera. Isso sempre vai estar lá e vai estar acontecendo. O ponto é que a gente identifica que as mudanças estão muito rápidas. A gente identifica que cada vez mais tem pessoas que não se identificam mais com o mercado tradicional de trabalho. Né? A gente identifica que cada vez mais existe uma espécie de distanciamento entre os que estão desempregados e as empresas que estão procurando pessoas para trabalhar. Né? Que é uma lógica maluca isso. Você vai ver aumentando o número de desemprego e aumentando o número de pessoas precisando de pessoas para trabalhar. O que deveria uma abafar a outra, né? Mas não, elas estão indo em caminhos opostos. Então, por que isso está acontecendo? Na nossa visão, justamente é essa. Porque cada vez mais a qualidade de trabalho ela está sendo prejudicada. Perfeito. A leitura das pessoas que estão dentro da corporação está cada vez mais limitado. Né? E aí, se você não ativar esse cérebro adicional para pensar junto, você está se permitindo acontecer esse distanciamento de precisar de mão de obra, você está precisando contratar e cada vez mais a fila do Cine ela também vai aumentando. Mas não é ali que está quem você quer contratar. Exatamente. Né? O famoso ali não me serve, eu preciso de uma pessoa que venha de uma outra maneira. Então, cada vez mais isso, para não acontecer, esta ferramenta, esta tecnologia que nós identificamos como uma propulsora. Eu arrisco dizer que se a empresa não tem essa ferramenta ou, né, utiliza essa ferramenta dentro da empresa, ela não vai conseguir atingir o seu nível máximo de performance. Não vai conseguir atingir. Não vai conseguir atingir o seu nível máximo de escalabilidade, né? Melhor dizendo, escalabilidade dentro do mercado. Ela não vai conseguir atingir, porque ela realmente precisa dessas ferramentas para conseguir atingir o seu nível máximo de performance, né? Mas eu queria te perguntar, porque eu sou de uma geração um pouquinho diferente da tua, apesar de ser mais ou menos próxima, né? A gente viu o acontecer dentro da área da tecnologia, né? Passar pela televisão, aí veio a internet e a gente passou
por todo esse processo de televisão, internet, e aí a internet veio o advento da IA há poucos anos agora, e eu queria saber de ti, como que você enxerga essa revolução daqui a alguns anos? O que você acha que vai acontecer daqui a alguns anos? Especulando mesmo, a nível de curiosidade, o que você acha que vai acontecer de revolução daqui a alguns anos? Olha, eu não posso me furtar dentro dessa resposta em citar os Jetsons, né? Porque eu sei que tu é uma pessoa que tem uma cabeça muito pensante, e eu queria saber de ti o que tu pensa. Eu nunca perguntei nem no pessoal isso pra você. É verdade, ó, então vem em primeira mão aí. Mas eu, por ser, né, vindo do lado analógico, um desenho da minha infância era os Jetsons, Já né? assisti. Isso, então, para quem não assistiu e está nos acompanhando, ele, na minha época de criança, ele era um filme muito à frente do seu tempo, né? Tinha empregada robô, eles andavam de espaçonaves, né? Então tinha toda uma tecnologia de self-services ali para eles. Inclusive, para quem não assistiu os Jetsons, teve um filme que lançou ano passado, desculpa até Não, fazer um paralelo totalmente aleatório, mas o Quarteto Fantástico, que lançou no ano passado, da Marvel, tem uma temática bem parecida com os Jetsons. Então, se você não assistiu os Jetsons, pode assistir Quarteto Fantástico, que tá aí no Disney Plus, você pode assistir e fazer essa leitura. Enfim, desculpa aí a viagem, mas... Não, mas é uma construção assim, né? É difícil. O que eu falo dos Jetsons, né? Há, sei lá, 30 anos atrás, quando o desenho passava na televisão, era muito difícil você dizer, não, realmente a gente vai chegar naquilo ali, mas eu, particularmente, eu acreditava que muita coisa daquilo ali iria acontecer, né? E, de fato, aconteceu, né? Muita coisa dentro do desenho dos Jetsons hoje, se não é realidade do dia a dia, a gente já vê ali, ó, na esquina virando como uma realidade muito próxima de acontecer, perene, né? Difundida mesmo. Então, quando eu olho hoje o cenário atual, eu olho hoje como a gente está mediante as tecnologias, a evolução e tudo mais, tem 3 pontos que eu julgo assim como pontos muito cruciais nessa jornada toda. O primeiro é isso aqui. Eu justamente no final do analógico ali, no final dos anos 80, início dos anos 90, havia uma espécie de preocupação dos pais, né, para com seus filhos, não em maioria, mas em boa parte, de falar assim, filho, estuda, não faz o que eu fiz, não vai lá quebrar pedra, né? Vai, estuda, vai trabalhar no escritório, vai trabalhar no ar-condicionado, vai fazer isso, porque esse é o futuro, né? Esse é o futuro. Então, o primeiro ponto que eu vejo, que isso, de certa forma, agora vai numa espécie de contramão, né? Esse incentivo do não vai quebrar pedra, vai para o escritório, vai trabalhar no ar-condicionado, vai fazer esse tipo de trabalho, que é melhor, você não vai se cansar, você não vai... É agora um problema, né? Eu acho que agora inverteu a narrativa. Não, vai aprender uma parte técnica, vai aprender uma habilidade que você possa usar com as mãos, com a força, agregada à inteligência. Esse é um ponto muito importante que eu vejo para o futuro, tá? Eu entendo que, tecnicamente, tem muitos profissionais que estão ficando escassos no mercado, né? Você vê pessoas aí que a profissão era um glamour que passava de pai para filho e que hoje não tem mais isso, né? Vou dar um exemplo. Pedreiro, motorista de caminhão, né? Então eram profissões que eram muito claras, assim, não, você começa ajudando o seu pai e você vai seguir na profissão. Então isso, de certa forma, dos anos 90 para cá, teve essa mudança, essa ruptura. Chegamos nos dias de hoje e eu acredito que isso vai fazer um caminho diferente agora, né? Então eu estou atento a isso e recomendo que também se fique atento a isso, né? Um exemplo prático, meu filho tem 6 anos, eu estou tentando ensinar o máximo possível ele fazer as coisas manuais. Não é chamar, vem cá o encanador, vem cá o eletricista. Né? Se é em casa e eu posso ajudar, eu estou fazendo isso, porque eu entendo que é um movimento de futuro fazer isso. Tá? O segundo ponto é o quê? É a forma rasa como as pessoas se comunicam hoje em dia. Né? Então, hoje, a forma rasa que eu digo, às vezes você acredita uma comunicação com uma pessoa sem ver ela, sem ouvir a voz dela e sem trocar mensagem com ela. Né? Então eu vejo que hoje, e é onde eu quero chegar, hoje e cada vez mais, existe essa situação de você se comunicar com uma outra pessoa através de um avatar que está simulando você e uma outra pessoa está simulando um outro avatar e vocês estão ali. Então, assim, isso cada vez mais, com essa geração millennial, vai ficar muito comum. Né? Essa troca de, vamos dizer assim, de contato raso. Então, é um ponto de atenção que eu olho para o futuro e vejo assim, olha, cada vez mais vai se criar um campo de oportunidades para tempos de qualidade. Tempo de qualidade vai ser uma palavra muito falada daqui para frente na minha visão.
Tá? Você encontrar esse tempo de qualidade. Isso vai ser algo diferente. Ele vai ser o contramão. Né? A contramão de você realmente falar com a pessoa, de você voltar a ligar e marcar um encontro para ver aquela pessoa. Né? Eu acredito que isso vai também fazer um looping. Vai fazer. E por fim, né, não menos importante, a questão da compra de consumo, né? A compra de impulso. Naquela questão do tanto o atendimento commodity, né, como a Bi citou, mas também nessa questão de quem aqui, né, não entrou num site lá, principalmente de importação, olhou um negócio que nem sabe exatamente para que serve e acabou comprando por impulso. Eu nem conheço pessoas assim. Não conhece? Não. Shopee. Então a gente sabe que muitas pessoas hoje vivem comprando coisas que muitas vezes nem usa, nem tira da embalagem, ou se tira da embalagem não era exatamente aquilo e não está nem aí. Ah, comprei, não vou nem usar, não serviu, vou deixar lá. Né? Esse descomprometimento, vamos dizer assim, né? Essa falta de interesse por aquilo que se consome, no futuro ele também vai gerar um impacto. Tá? Então, e esse impacto, na minha visão, a contramão disso é você, dentro daquilo que você está pensando, de fazer para o mercado, de fazer para o futuro da tua família, para o futuro dos teus filhos, para o futuro, né, daquilo que tange o teu ecossistema existencial. Entenda uma coisa, tudo aquilo que não entregar uma experiência, uma verdade, um propósito e, acima de tudo, um alimentar o teu ser, o teu equilíbrio, né, isso tudo vai se perder. Ele vai ficar num completo vazio. Né? E esse completo vazio é o que muitos especialistas dizem que vão ser os futuros zumbis. Né? A pessoa que só está ali preenchendo um lugar. Então, o que ela compra não lhe atende, o que ela faz não faz sentido, se ela está aqui ou ela está lá, pouco importa. Então, a contramão real disso é que você, trazendo para o teu dia coisas e compromissos de assumir coisas realmente para mergulhar naquilo ali, para sentir aquilo ali de verdade, é o que vai lá na frente fazer a diferença e vai te dar um novo caminho, vai te dar um novo ponto de conversão. Até, desculpa a resposta um pouco prolongada dessa pergunta, quando tu nunca tinha perguntado isso, né? E aí eu já fui longe, mas fazendo então uma resposta sucinta. Eu enxergo 3 pilares. Dentro desses 3 pilares que eu enxergo, existem coisas que o que foi dito no passado ou o que está sendo dito no hoje, elas precisam ter a sua consciência tomada sobre isso para que o caminho lá na frente possa ser diferente. Porque se não for diferente, na minha visão, vai dar grandes problemas. Então, mão de obra, você saber fazer coisas manuais, você saber utilizar, né, a tua inteligência casado com a tua força, isso é fundamental. Você ter tempo de qualidade com as pessoas que te rodeiam, é ir ver, é falar, é ligar, né, é realmente se fazer presente e sentir aquilo verdadeiramente que você está tendo para ti. Comprou alguma coisa? Vibre porque você comprou. Se sinta feliz por aquilo ali, se sinta merecedora por aquilo ali, sinta o pertencimento daquilo ali. Não é por qualquer coisa que eu estou comprando. Se presenteie todo dia. Se coloque numa situação que você não está só existindo. Você está em propósito por uma vida, por uma sociedade, por um ecossistema, por pessoas que você tanto quer o bem como elas também te querem bem. O resto é história. E a inteligência artificial aplicada a negócios vai ajudar a potencializar esses 3 pilares. Porque ela vai te ajudar a potencializar o seu negócio e, consequentemente, potencializando o seu negócio, ela vai te dar mais tempo de qualidade, ela vai te ajudar nos seus trabalhos manuais, ela vai te ajudar a crescer e escalar para você conseguir conquistar suas coisas. Então, a inteligência artificial, muitas vezes, o pessoal que falava sobre inteligência artificial falava que inteligência artificial é o futuro. Mas, na verdade, nós vimos hoje que inteligência artificial aplicada a negócios, ela é o presente. E quem não está se atualizando, fatalmente, vai ou acabar ficando para trás, ou não vai conseguir atingir o nível máximo de consciência e performance do seu negócio. A gente entendeu nesse episódio que o futuro e o presente das empresas é esse. Não usar a inteligência artificial de forma rasa, mas sim utilizar ela aplicada ao seu negócio de forma estruturada e consciente dentro de um processo da empresa, né? Sim. E aí aqui, né, eu destaco, né, que esse episódio, ele concatena, né, ele acaba formatando um grande capítulo dessa jornada de podcast, né? Por quê? Porque a gente falou em todos os episódios um pouco do que é o método Nubi, de como ele nasce no mapeamento, de como ele avança no planejamento, de como ele vai para a área de treinamento, como ele tem toda essa aderência sistêmica e, por fim, isso tudo coordenado
né, e amplificado por uma IA. Então, para vocês que estão nos acompanhando, né, a gente entende que hoje, né, com bastante carinho, né, bastante atenção que a gente fez esse projeto podcast, porque a gente entendeu que a gente precisava passar, né, o que a gente criou de uma forma fluida, de uma forma conversada, de uma forma natural, realmente falando, colocando cases, falando do lado pessoal, falando das histórias, né? Surgiu muita coisa nessa jornada. Então, eu tenho para mim, com grande satisfação, alegria de ter participado dessa jornada contigo, né? E eu também, é totalmente recíproco. Pois é, e considerando que isso é um capítulo, né, que a gente consegue ver, né, o prefácio, consegue ver a introdução, consegue ver a nutrição que foi feita ao longo. E hoje a gente fecha esse capítulo, né, de uma forma muito bacana, que é mostrando essa última grande ferramenta, falando do futuro, falando de propósito, falando de verdade, falando de coisas que muitos falam, mas mais assustam do que realmente trazem alívio ou alento, né, para um futuro. E a gente tentou reproduzir isso hoje. E eu acredito que a gente chega nessa jornada agora, né, nesse momento final, aí, encerrando o nosso tempo aqui de podcast, com essa mensagem para você que nos acompanhou até aqui, né, que viveu essa jornada junto com a gente, que acompanhou cada episódio, que tudo o que foi feito, o que foi criado, o que foi retransmitido para vocês, foi feito com muito carinho, muita atenção, muita verdade. A gente realmente tentou entregar tudo, né, tudo para vocês. Logicamente fica dúvidas, né? Sempre vão ficar essas dúvidas, mas esse é o nosso convite, né, vão nos seguir nas nossas redes, venham conversar conosco, vamos fazer esse ecossistema, né, girar em prol do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, da nossa busca por tudo aquilo que a gente enxerga que faz sentido na vida da gente. Legal, e nos próximos episódios nós temos novidades, né? Porque agora nós vamos começar a aplicar o método Nubi em outros nichos, em outros negócios, e teremos convidados diferentes, além de nós dois aqui só falando, né? Exato. Vai nascer um novo capítulo. Vai nascer um novo capítulo. Então a gente vai conversar basicamente sobre outros nichos e como o método Nubi ele pode ser aplicado a outros nichos, como a BI ela se comporta dentro dos outros nichos, como o CRM, né, o nosso tá lá, ele acaba sendo suportado dentro dos outros nichos. Então a gente vai ter muito conteúdo ainda para conversar, né? Vem resenha boa por aí também. Vem resenha boa por aí. Mas é isso aí. Então você não pode perder os próximos episódios. Você não pode perder mesmo. E por isso eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber em primeira mão os próximos episódios. E nós nos vemos então na semana que vem no nosso próximo Nubicast. É isso aí, Luiz. Obrigado pela jornada até aqui. Valeu, Seguimos pessoal. para a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.